Bom dia! Hoje falaremos sobre derivadas, um conceito que aparece frequentemente no nosso dia a dia, como, por exemplo, a determinação da taxa de variação da velocidade de um automóvel, da taxa de crescimento de uma população, da taxa de redução da mortalidade infantil. Ou seja, em vários momentos do nosso dia a dia, você tem relacionado a taxa de variação, que afirmamos aqui que é o conceito de derivadas. Então, a derivada é definida como a taxa de variação instantânea de uma função. Inicialmente, nós vamos ver a derivada de uma função em um ponto. Para isso, vamos fazer as seguintes considerações. Considere uma função f contínua e definida no intervalo aberto AB, tal que x0 e x0 mais ΔX sejam dois pontos desse intervalo. Então, nessa figura que aparece aqui, nós temos a representação de uma função f de x, e a imagem de x0 é f de x0. Para o ponto B, nós temos a abscissa x0 mais ΔX, que apresenta uma imagem que vale f de x0 mais ΔX. Qual é o objetivo aqui? É determinar uma expressão que represente a derivada. Então, nós faremos a representação geométrica de uma derivada, que na verdade é a inclinação de uma reta tangente. Para definir qual o valor da derivada, nesse caso, como nós temos dois pontos aqui, nos interessa calcular a derivada no ponto x0. Inicialmente, vamos traçar uma reta que passa pelos pontos A e B. Então, aqui nós temos traçado uma reta, que eu chamo de reta S, que é uma reta secante, e a partir dela nós podemos calcular a sua inclinação. Mas para isso nós vamos precisar de duas componentes, que é a componente horizontal e vertical. Eu vou traçar aqui um segmento horizontal e aqui um segmento vertical. Aqui eu posso chamar de ponto P, não tem problema. Obviamente aqui forma um ângulo de 90 graus, mas o interessante é que aqui nós temos um ΔX, que seria a variação em x, e aqui nós temos uma variação em y, que eu chamo de ΔY. Construímos aqui esse triângulo, que é retângulo, onde a base é ΔX, que na verdade é um incremento em x, e o incremento em y nós chamamos de ΔY, que na verdade esse comprimento aqui equivale a essa diferença, ou seja, a função final menos a função inicial. Então, nós colocamos aqui os resultados. O que deveremos fazer para determinar a derivada? Inicialmente, nós vamos calcular a inclinação dessa reta secante. Vou representar aqui o triângulo que nós construímos ali em cima. Nós temos essa distância aqui, que é f de x0 mais ΔX, menos f de x0. E essa parte aqui nós podemos chamar de ΔX, simplesmente. Aqui nós temos o ponto A, obviamente. Aqui nós temos o ponto B. E aqui embaixo nós temos o ponto P. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Nós traçamos aqui o ângulo alfa, que vai nos auxiliar no cálculo da inclinação. O valor de m, que nós chamamos que é a inclinação, e aí vamos utilizar S aqui para dizer que é a inclinação da reta secante. Por definição, a inclinação de uma reta é dado pela tangente de alfa, porque alfa é o ângulo que nós temos aqui. Assim, nós podemos utilizar a fórmula da tangente, que é cateto oposto por cateto adjacente. E se nós substituirmos aqui o valor do cateto oposto e do cateto adjacente, nós podemos já identificar o valor de ms. Então, nós temos ms é igual. Qual é o cateto oposto em relação ao ângulo alfa? Então, nós temos aqui o valor f de x0 mais ΔX menos o f de x0. Falta calcular o valor do cateto adjacente, que nesse caso aqui é ΔX. Aqui nós temos o resultado da inclinação da reta secante, dada por essa expressão. Agora nós precisamos responder a seguinte pergunta.
O que acontece, por exemplo, se esse ponto B se aproximar do ponto A, nesse sentido? Se você notar aqui que nós temos x0 mais ΔX, você verifica que essa distância aqui, que na verdade é o ΔX, ela vai diminuindo. Ela vai tendendo a zero. Ou seja, quanto mais próximo o valor de B estiver do valor de A, o ΔX ele vai tender a zero. Mas qual é a consequência em relação à posição das retas? Inicialmente nós temos a reta que nós chamamos de reta S, que é a reta secante. Como o ponto B está condicionado a se mover em relação ao ponto A sobre a função f de x, então nós podemos verificar o seguinte: em determinado momento o ponto B pode estar aqui, que eu vou chamar de B'. E então nós verificamos que existe uma outra reta secante que nós podemos traçar, que seria essa reta aqui, que é uma reta, digamos, S'. Quando o ponto B, por exemplo, estiver aqui, existe uma nova reta secante. Eu posso chamar de um ponto P, duas linhas. Nós notamos que essa diferença aqui, ΔX, ela vai diminuindo, de tal forma que, para infinitas posições assumidas pelo valor B, a distância entre o ponto A e o ponto B, ela vai diminuindo. Isso significa que vai chegar um determinado momento em que ΔX é tão próximo de zero que o ponto A e o ponto B eles vão se sobrepor um ao outro. No final, quando B estiver tão próximo de A que praticamente um se sobrepõe ao outro, ao invés de ter uma reta secante, teremos uma reta tangente. E aí temos definido a nossa derivada, ok? Já conhecemos a expressão de MS, e aí, por definição, nós temos que a derivada no ponto x0 nada mais é do que o limite de MS com ΔX tendendo a zero. Ou seja, a partir do momento que nós temos a reta secante mudando a sua inclinação, porque o ponto B está se aproximando do ponto A, no fim das contas, a inclinação dessa reta tangente, que até poderíamos chamar assim de MT, na verdade representa a derivada no ponto x0. E aí sim, para obter o valor dessa inclinação ou dessa derivada, basta calcular esse limite. Então, ficaremos com limite de f de x0 mais ΔX menos f de x0, tudo isso dividido por ΔX. E ΔX tende a zero. Então, aqui nós temos a definição de derivadas. Uma delas, então seria a derivada em um ponto. E a partir desse momento nós vamos utilizar alguns exercícios que calculam o valor da derivada de uma função em um ponto, ok?